o nosso bate-papo de hoje, iremos desvendar um pouco sobre a circulação do corpo humano. Comigo hoje, Fátima Simões. Mais uma vez, agradeço o convite. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, ele, Dr. Carlos Henrique. Olá, tudo bem, gente? Boa noite, obrigado pelo convite, tá, Sônia? Muito prazer, viu, Fatinha? A sua área é cirurgião vascular, né, doutor? Isso, eu sou cirurgião vascular. Né? A gente atua tanto na parte venosa, quanto na parte arterial e nos vasos linfáticos. Então, a gente engloba a circulação do modo geral. Eu já vou começar querendo tirar uma dúvida. Todas as veias, elas saem do nosso coração ou tem uma veia que faz ramificações em uma certa altura? Na realidade, o coração é a máquina principal, né? Então, ela bombeia o sangue arterial, que é dividido. A principal artéria hoje do nosso corpo humano é a aorta. Então, esse sangue sai da aorta e é dividido em vários outros vasos que vai irrigar órgãos, os pés, as mãos, a cabeça. Então, a parte circulatória arterial. Depois que ela faz a função, faz a troca gasosa, até o último segmento, volta esse sangue venoso, carregado de dióxido de carbono, chega e vai até o pulmão. Tem umas veias que no nosso corpo, se ela tiver qualquer tipo de rompimento, de machucado, é meio que perigoso, né? A aorta mesmo é uma, né? Muito sério, muito sério. Hoje em dia nós temos várias patologias, principalmente comparado com a idade, né? Então, hoje, o que a gente trata hoje, a doença arterial, um dos principais fatores hoje é o aneurisma de aorta, né? Quando a gente fala nessa artéria, né? O aneurisma de aorta hoje é um dos principais fatores de óbito hoje em pessoas com mais idade, acima de 60, 70 anos de idade, hipertensos, diabéticos, aterosclerose, fatores hormonais, questões familiares, história familiar. E até mesmo em acidentes, né? Dependendo do acidente, se lesar. Aí pode perder a perna ou até... Sim, com certeza. Aí os acidentes são extremamente sérios, né? Hoje, a gente trabalha em hospital de porta aberta, então hoje os acidentes estão aí, acidente automobilístico, acidente de moto, né? Você tem uma pessoa trabalhando, lesa um vaso e aí a gente tem que reparar esse vaso. Tem umas veias aqui passa debaixo do braço, perto do peito, e uma em cima do braço. Qual que é a função delas? Nós temos a veia e a artéria, né? A veia axilar, que passa logo debaixo do braço, né? A veia braquial, a artéria braquial. Isso. Aí são os vasos que levam sangue e retornam sangue para o nosso coração e para o pulmão. Entre veias e artérias, eu tive fazendo umas leituras e eu vi que quilômetros, né? De veias e artérias que nós temos no nosso corpo. Eu cheguei a ver entre coisas de 96, 97 quilômetros entre veias e artérias. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, você está em razão. Hoje, né, a gente não consegue mensurar, né? Então, isso é uma estatística, né? Então, se você pegar cada vasinho que vai irrigar cada órgão, cada segmento de braço, de perna, de cabeça, do corpo humano, se somar isso aí, dá muitos quilômetros. E se uma delas para de funcionar? Aí depende do funcionamento, né? O que a gente preocupa mais em relação ao quadro embólico, né? Então, hoje, se você tem seu vaso sanguíneo funcionando normalmente e de uma hora para outra para aquela irrigação, falta sangue naquele segmento. Então, se for num segmento arterial, o sangue chega, ele obstrui aquele local e dali para frente ele fica isquêmico, falta de sangue. E na veia, quando entope, que é a chamada trombose venosa profunda, você não tem o retorno de sangue, aí muitas vezes o membro fica inchado, dolorido, e isso é uma urgência médica, tem que ir para o hospital ou procurar um especialista. A veia é a mais grossa e a artéria é aquelas fininhas? Não, nós não temos uma que é mais grossa, depende do vaso. Então, a aorta mesmo é um vaso extremamente calibroso, quanto uma veia da perna. Então, depende do segmento do corpo humano. Você tem veia muito grossa e você tem artéria muito grossa. Quando começa a surgir veia nas pernas, mulheres, é muito próprio disso, né? Elas vão lá e secam aqueles vasos. Qual o dano que aquilo causa? Toda doença venosa crônica a gente estadia, né? Um estágio. Então, você inicia com aquelas telangiectasia, aqueles microvasos, e a doença é uma doença evolutiva, né? Doença venosa crônica. Ela vai evoluindo com o passar dos anos. Então, se você não busca atendimento para aquele vaso que te incomoda por estética, ele vai passando ao longo dos anos, ele vai dilatando cada vez mais, e aquilo já mostra que você está
está acontecendo alguma coisa profunda. Então, como a gente brinca, como uma ponta do iceberg. Então, aqueles vasinhos bem fininhos ali pode já estar mostrando um problema mais sério. Mas, indo para o lado da estética, tem como prevenir os vasinhos? O vasinho, na maioria das vezes, como a doença venosa crônica, é familiar, né? É genético. Então, se você, sua mãe, seu pai, se você tem história familiar de doença venosa crônica, você não tem como você fugir disso. O que a gente orienta é sempre ter um controle de peso adequado, uma boa alimentação, uma atividade física, fortalecer a musculatura da perna e sempre que aparecer você procurar um especialista e está sempre tratando. Porque se você não trata, os pacientes falam muito em, doutor, eu faço, volta tudo. Não volta, né? Aquele vaso que você secou, ele não vai voltar. O que aparece é os novos vasos, que é aquele microvaso que hoje é imperceptível, com o passar dos meses, dos anos, ele vai se dilatando. Então é importante você estar sempre atento e sempre que surgir aquele vaso começar a te incomodar, você procura especialista, ele já seca. E geralmente começa com de repente vira uma turma, né? Sim, grupo. Claro. É sempre assim, você faz o tratamento, depois de 3, 4 anos, não, doutor, encheu tudo de novo. Né? Então, o ideal, a gente sempre brinca, uma vez por ano, você visita seu angiologista, seu cirurgião vascular, para ele olhar isso aí. Doutor, então o peso influencia na saúde da veia? Influencia muito. Sedentarismo, peso, o tipo de alimentação que você faz, isso influencia muito. Hoje, em torno de 70%, 80% é história genética familiar, mas e os outros 20%, 30%? Então, envolve muito. Pessoa que é muito sedentária, pessoa que está acima do peso, a alimentação, isso também influi. E o que pode acontecer, assim, aquelas questões de trombose, que dá na veia, né, que dá trombose, e aí? Pois é, isso aí é um bate-papo importante para a gente poder esclarecer também o que é trombose, né? Muitas vezes o paciente fala, doutor, eu estou vindo do hospital porque eu tenho trombose. Mas o que é trombose? Trombose é um coágulo de sangue dentro da veia. Falando em trombose venosa, né? Porque tem a trombose arterial. Então, trombose venosa é um coágulo de sangue, o sangue talha dentro dessa veia. E, na maioria das vezes é veia de perna e o risco maior dessa trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Você desprende esse coágulo de dentro da veia, ele vai migrando até o pulmão e lá dá embolia pulmonar e a pessoa tem falta de ar, pode até ir a óbito. Então, a trombose venosa profunda ela é muito séria por conta disso. Como é que ela surge? Na maioria das vezes é o paciente num pós-operatório. Então, o paciente operou uma cirurgia de quadril, ortopédica, de joelho, fez uma cirurgia plástica, e esse paciente ele pode evoluir, que ele está no fator de coagulação do corpo. Então, ele pode evoluir com uma trombose. É o mais comum. Mas tem viagens, medicamento, próprio fator do organismo. O paciente ele pode desenvolver trombose como um fator mesmo genético dele. Então, é uma doença hoje com uma prevalência muito grande hoje na nossa população. Então, o paciente iniciou um quadro de dor na perna, uma perna inchou, algo um pouco diferente, doutor, está acontecendo alguma coisa, procura hospital, procura especialista, porque pode ser trombose. Mas quando viaja muitas horas, uma viagem longa, e os pés incham muito, tem a ver Acontece também, o paciente procurar, depois de uma viagem longa, procurar por conta de inchaço nos pés. Tá? Muitas das vezes não é a trombose, tá? Não tem relação às vezes? Não, tem relação. Viagem prolongada, a inércia, o tempo prolongado, você pode desenvolver um grau de trombose. Então, trombose pode desenvolver com o repouso. Então, por isso, no pós-operatório, isso é tão sério. Então, viagem prolongada, viagem de avião, você fica muitas horas parado, você pode desenvolver um quadro de trombose. Então, trombose você está bem com a perna, de uma hora para outra, uma perna, na maioria das vezes, incha e causa dor. Então, isso a gente suspeita de trombose. Quando é os tornozelos um pouquinho inchados, os pezinhos um pouco inchados, o paciente vai no consultório com a preocupação de trombose, mas nesses casos, na maioria das vezes, não, tá? Então, a gente sempre orienta. Aquele paciente que fica, no final do dia, sempre o tornozelo fica um pouquinho inchado, o pé inchado, aí você pergunta o que trabalha, fica o dia inteiro de pé, sedentário, não faz atividade física, muitas das vezes com peso acima. Então, esses casos você pode ter retenção líquida, então você ficar com os tornozelos, os pés um pouco mais inchados. Mas aí não quer dizer que é trombose. E aquelas feridas que algumas pessoas têm na pele, é da trombose? Não, pode ser. A doença venosa crônica, a gente faz ela um estágio, né? O estágio 6, que é a úlcera venosa crônica, é o pior estágio da doença venosa crônica. Então, inicia no 0, quando você não tem nada, CEAP1 até o 6. Então, essa doença venosa crônica que a gente estadia, o 6 é a úlcera varicosa. Isso pode ser por conta das varizes. Agora, o paciente que teve trombose pode desenvolver uma síndrome pós-trombótica.
Então, o paciente teve uma trombose por uma cirurgia, aconteceu qualquer coisa, o paciente teve essa trombose. Se ele não tratar de forma adequada, se ele não procurar o especialista, esse entupimento na veia, depois de alguns anos, pode levar a uma hipertensão venosa e essa hipertensão venosa levar a uma úlcera venosa. Que isso também é muito sério, a qualidade de vida do paciente diminui. Então, o paciente que lida com a úlcera venosa pós-trombótica é muito sério. E tem cura, então? Tem cura, tem tratamento, né? Hoje em dia, o paciente com trombose, se ele fazer o tratamento adequado, de forma correta, com um especialista, hoje, na grande maioria das vezes, ele não desenvolve essa síndrome pós-trombótica. Tem prevenção também. Tem prevenção também. As varizes são os mesmos sintomas ou não? A maioria dos pacientes, eles queixam dor na perna. Pode ser por má circulação, pode ser por problema de veia, pode ser por um problema linfático. Na grande maioria das vezes, o paciente ele chega com queixa de dor nas pernas. É isso aí, Sônia. Então, esse paciente ele chega, ele não sabe o que ele tem. Ele fala, olha, eu tenho problema de veia, um vizinho, um parente, isso é má circulação, isso é problema de veia. Então, o paciente ele tem, a queixa principal é dor na perna. Então, o que leva ao paciente ao consultório do angiologista. Aí lá a gente faz toda a avaliação, exame físico, anamnese, se precisar vai para o ultrassom, que é o Doppler, e para a gente identificar algum problema, que pode ser tanto arterial quanto venoso. Eu pego muito consultório. O paciente vem, doutor, estou com muita dor na perna, estou cheio de varizes. Aí quando você pergunta a queixa, ele tem dor para andar. Pensa que é o problema de varizes. Quando vai ver a má circulação. É um paciente tabagista, um paciente diabético, um paciente com idade avançada. E ele tem má circulação. A gente descobre isso e busca o melhor tratamento. Doutor, quando você fala sobre a questão aí das varizes aí, que você fala dessa questão desse desconforto, a gente às vezes pode confundir o problema de uma varize com uma outra patologia, né? É muito próprio, quem tem problema de coluna, às vezes sente dor na perna. Uhum. E às vezes o problema não é a coluna, é realmente as veias e a gente está pensando que é outra coisa, né? Você falou um ponto aí importante que também acontece muito isso no consultório. Muitas das vezes o paciente ele tem problema de coluna, isso é um fato, e ele tem muita dor irradiada para a perna. Então, aquele paciente que ele tem dor na perna para andar, é um paciente que ele tem dor na perna parado, e ele vai no ortopedista, o ortopedista com muita clareza faz o tratamento que realmente acha e que vai resolver o problema do paciente, porque o paciente tem um problema de coluna, ele tem um problema de nervo, e após esse tratamento o paciente acaba não resolvendo, não melhorando a queixa dele, aí acaba que o colega, então procura um angiologista para poder ver se tem algum problema de má circulação. E aí, quando a gente faz os exames, você tem um entupimento numa artéria que está levando essa dor na sua perna, e o paciente muitas vezes fala, nossa, há anos que eu sinto essa dor na perna, é provocado por esse entupimento que tem na perna. Então, isso é muito comum também. Problema de veia, igual você falou da questão do entupimento, pode levar a óbito? Pode levar a óbito. A trombose venosa profunda, quando ele desprende esse coágulo e ele vai para o pulmão, dá embolia pulmonar. Então, essa embolia pulmonar é a causadora de óbitos, principalmente em hospitais. Seria o caso daquela pós-cirúrgica, eles colocam aquelas botas massageadoras? Sim, aquilo é uma prevenção. A bota pneumática. Isso. Você vai fazer uma cirurgia plástica, né? Você vai fazer uma cirurgia. Aí o cirurgião plástico ele indica a bota pneumática ou a meia compressiva. E isso é para prevenção de trombose. Claro que tem medicamentos também, mas é uma forma de prevenção muito importante, tá? É um inchaço que é falta de oxigenação nas veias? Não é que a falta de oxigenação leva ao inchaço. O inchaço é uma retenção de líquido na maioria das vezes. Agora, em relação à trombose, imagina que o sangue sai do coração e vai até a ponta do dedo pela artéria. Na hora de voltar pela veia para o pulmão, não consegue porque o sangue está obstruído ali. Então, acaba que acontece uma hipertensão venosa, o sangue não consegue subir e ele começa a dilatar as outras veias, toda a massa muscular, por isso que ela fica inchada, muito dolorida. Então, quando você identifica isso, corre porque pode ser trombose. E existe algum exame para mapear todo o sistema? Existe, é importantíssimo, viu, Fatinha? Importantíssima a sua pergunta. Hoje, quando o paciente ele busca o atendimento com suspeita de trombose,
O exame físico, ele nos dá uma suspeita, mas pode ser ou não trombose. Então, quando a gente tem essa suspeita, a gente vai para o duplex scan, o ecodoppler, que é um ultrassom venoso, que a gente passa o aparelho nas veias, e a compressibilidade desse vaso vai nos mostrar em relação ao fluxo, se você tem um coágulo lá dentro ou não. Então, um exame prático, um exame simples, praticamente sem dor nenhuma, e que é hoje o padrão ouro para pesquisa de trombose venosa. Muito importante. Muito importante. Doutor, tem um detalhe seguinte. Às vezes, a pessoa sente uma perna quente. Não sabe o que está acontecendo. O que pode ser? Erisipela. Tem uma grande chance de ser. O paciente está bem, daqui a pouco ele começa a ter um mal-estar, uma febre, calafrios, e a perna começa a ficar muito vermelha. Quando isso acontece, pode ser um erisipela, um início de erisipela. Então, a busca do especialista, a busca do hospital é importante por conta disso. Você está com a perna quente, está doendo, tem alguma coisa que você percebeu que saiu fora do seu costume, procura, porque pode ser uma linfangite, uma erisipela, mas uma perna muito quente pode ser um início de erisipela. Eu tive lendo também, e nem tudo que a gente lê às vezes é o que é, né? Uma unha do pé, ela cresce mais do dedão, por exemplo, do que a outra. Tem a ver com veia? Não tem a ver com veia isso não. Não tem a ver com veia não. Porque eu li e eu achei interessante. É que fala, né, que está faltando a oxigenação, que não está chegando os vasos, tá? Não. Então a inteligência artificial nem tudo é certo. Acontece, né? Naqueles pacientes que têm má circulação, chega pouco sangue, aí sim há uma deficiência de oxigenação nos vasos distais. Então, a pele fica muito fina, fica muito quebradiça, fica muito fria, a unha fica enfraquecida. Isso pode acontecer na má circulação. Mas fora isso, não vejo diferença de crescimento, alguma relação com isso, não. Nós falamos da saúde da veia. A hidratação tem alguma coisa a ver? Importantíssimo. Hidratação hoje, importantíssimo hoje. Para a circulação do modo geral, para a pele, para tudo, né? Então, hoje, uma boa alimentação, uma hidratação, uma atividade física, controle de peso, hoje você vai resolver muitos problemas vasculares, viu, Sônia? Você sabe que eu já cheguei a essa conclusão? Respondeu minha pergunta, que eu ia fazer os fatores que influenciam na saúde. Hoje, se você tem uma história familiar, uma genética de algum problema vascular, então, já começa a fazer uma atividade física regular, controle de peso, né, uma boa alimentação, não fumar, isso já te ajuda muito em relação ao futuro aí vascular. Eu já cheguei a essa conclusão, assim, com vários temas que a gente já abordou aqui até hoje, que alimentação, exercício é tudo. Tudo. E que o álcool, o cigarro, né, a má alimentação, a falta de exercício, é que realmente piora tudo no metabolismo da gente, né? Então Tem um dado importante, Sônia, hoje, que graças a Deus o cigarro vem diminuindo muito. Mas infelizmente, em contrapartida, o diabetes vai subir muito. Então hoje nós temos uma perspectiva para daqui a 20, 30 anos dobrar hoje o número de diabetes que a gente tem hoje no mundo. E isso o diabetes leva a, dentre várias outras doenças, aos problemas circulatórios. Então, hoje é uma preocupação mundial hoje com o diabetes. O tabagismo, graças a Deus, vem diminuído com o passar dos anos. Mas o diabetes, em contrapartida, vem subindo muito, que leva às doenças, principalmente vasculares. A minha família, por exemplo, quando a gente vai tirar sangue para algum exame qualquer, é a maior dificuldade. Então, isso é o quê? É veia podre, claro. Não tem nada de veia podre. Veia bailarina. Não tem nada de veia podre aí, não, tá? Veia bailarina. É um fator também genético isso, tá? Agora, a atividade física leva à hipertrofia também. Então, quando você vê aquelas pessoas que frequentam muito academia, que tem as veias mais altas, porque precisa de mais nutriente, mais oxigenação no músculo e automaticamente os vasos eles crescem e dilatam. Aquela pessoa que ela é muito sedentária, com uma idade mais avançada, aquela pessoa que tem um peso acima, ela costuma ter o vaso mais escondido, então uma certa dificuldade para a punção. Mas isso não tem outra relação, não. Isso aí é fator genético mesmo. Uma pessoa pode ter um vaso de mão muito alto, a outra
um vaso das mãos baixinho, com uma certa dificuldade. Isso é questão fator genético. Mas porque mesmo jovem, tem pessoas com dificuldade mesmo de fazer um exame de sangue, custa a chave. Sim. Ele está falando na questão genética, lá em casa tem de tudo, né? Aí, na casa da minha mãe, e realmente as minhas irmãs que são magras também, elas têm um problema de veia. Então, você vê que realmente comprova. A questão da pressão, eu vou aferir minha pressão. É uma veia? Não, você vai aferir a pressão na artéria. É na artéria. Você coloca o aparelho de pressão e você vai auscultar a artéria pulsar. A pulsação sistólica e diastólica do coração. Então, quando você vai aferir uma pressão, colocar um aparelho de pressão, você vai colocar num segmento arterial e você vai escutar o batido. Tum, 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 tum. É a artéria. Você comprime ela até o ponto dela parar e depois você começa a soltar e a partir daquele primeiro batimento, do último batimento, você tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. Não quer dizer que todas as minhas veias, as minhas artérias estão funcionando perfeitamente, né? Não, ele não quer dizer, não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Aí você tem a ver com o seu... A gente está olhando a pressão para ver como está o seu funcionamento, o seu batimento do coração. Então, o seu coração está batendo muito forte, o seu coração está batendo muito rápido. Então, você acaba percebendo isso através de aparelhos. Agora, em relação a se você vai detectar um outro problema, o aparelho de pressão, não. Detecta no fato que já aconteceu no consultório. Eu vou olhar, aferir a pressão do paciente de um lado, você não percebe, você não consegue aferir. No outro lado, você tem a pulsação normal. É por má circulação. O paciente tem um entupimento numa artéria, não passa sangue, então você não consegue olhar o aparelho, não consegue aferir a pressão naquele segmento. Isso pode acontecer. A coloração das veias. Se você pega uma pessoa clara, parece que o sangue é azulado. Você pega outra pessoa, parece que o sangue é mais escuro. Tem uns que são mais vermelhos. É uma percepção errada que a gente tem, que todo sangue é a mesma cor? É mais uma percepção, tá? O sangue venoso, ele é um sangue escurecido, e o sangue arterial é um sangue vermelho vivo. Mas fora isso, tanto na população negra, branca, asiática, caucasiana, é a mesma coisa. Então, isso não muda. Existe alguma medicação que você toma durante a vida para dar uma melhorada? Porque você tem aquelas manias de falar assim, seu sangue está ralo. Existe, doutor? Existe, mas é o medicamento que causa isso, né? Então, muitas das vezes o paciente faz uso de algum antiagregante plaquetário ou algum anticoagulante e realmente o sangue vai ficar fino, né? Principalmente para diversos tratamentos cardiológicos, mas o sangue no modo geral não. O sangue no modo geral ele tem um fator de coagulação e ele é normal para a maioria das pessoas. Porque tem pessoas até que fazem uso de AS, aspirina, no caso para deixar o sangue mais ralo. O AS é um antiagregante plaquetário. Muitas vezes o paciente fala, estou tomando anticoagulante, você pergunta qual que é, aí fala o aspirina, o AS infantil, né, Solmalgin, enfim. E aí o paciente fala, eu estou anticoagulado. Na realidade, você está antiagregado, né? Um antiagregante plaquetário, que é o AS, que hoje um medicamento hoje que os cardiologistas e os vasculares prescrevem muito, né? Medicamento muito bom. Então, de vez em quando a gente reclama assim, eu estou com cansaço nas pernas. E eu já vi gente falando assim, toma castanha da Índia, tá? E aí, funciona? Funciona. Dependendo da dor, dependendo da queimação, funciona assim. Então, claro que eu sempre vou defender, se você tem alguma queixa vascular, uma queixa de dor na perna, você procura um especialista. Porque pode ser uma coisa muito simples, como pode ser uma coisa mais séria, né? Então, hoje, aquele paciente que não procura especialista, vai sentindo aquelas dores por muitos anos, daqui a pouco aquilo depois fica muito mais difícil de se tratar do que poderia ter tratado no começo de uma patologia. Então, você, estou sentindo queimação nas pernas, dores nas pernas, precisa fazer uma avaliação, se necessário, um Doppler venoso, porque a gente não consegue enxergar a veia dentro da perna. Então, o ultrassom é para saber como que está a função da sua safena, se a sua safena está normal, se a sua safena tem refluxo, suas veias. Então, lá dentro a gente consegue avaliar através do ultrassom e te dar um parecer mais técnico, né? Isso é interessante, né, Fatinha? Quando a gente pega um médico que ele é mais antenado e que às vezes você chega no médico para fazer uma consulta, o seu problema é um problema de veia, mas o médico não tem nada a ver com a veia, não se especializou, e ele te dá uma medicação e pode, de certa forma, te iludir que mascarar você melhorou, mascarar um problema. Então, é muito complicado, né? Porque, às vezes, também o próprio médico que deu achou que
que o problema não era aquele, né? O que leva uma pessoa ao consultório? Eu tenho que estar consciente que a minha veia está com problema, porque tem hora que não dá para perceber que o problema está na veia. Você acha que você comeu errado, você bebeu, entendeu? Minhas pernas hoje estão inchadas, porque eu bebi. E às vezes não é inchada porque bebeu. Sim. A maioria das vezes, Sônia, o grande carro-chefe hoje, dor nas pernas do modo geral. Tem paciente que vai ter queimação, tem paciente que vai sentir o inchaço, peso, cansaço nas pernas. Então, a maioria das vezes, essas são as queixas primordiais. Aquele paciente que trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, nossa, estou com a perna queimando, estou sentindo muito peso, estou sentindo dor nas pernas, estou sentindo minha perna inchada. Na grande maioria das vezes, essas são as queixas. E aí vai procurar o médico mais fácil, que está próximo, né? Vai num posto, vai num clínico. E esses médicos estão capacitados a fazer a avaliação inicial. Identificar um problema, olha, isso aqui pode ser má circulação. Isso aqui pode ser veia. E muitas das vezes ele medica aquele paciente melhora. Só que se persistir aquele sintoma, olha, eu tomei um medicamento, aquele medicamento não resolveu. O ideal, quando se fala em circulação, em pernas, o ideal é você procurar um especialista. Hoje o angiologista cirurgião vascular é o médico apto para fazer esse tratamento e a identificação. Pode ser realmente que não seja um problema circulatório, mas se for, a gente está capacitado em fazer o melhor tratamento possível. Tem hoje plano de saúde? O quê? Para cuidar das veias? Claro que tem. Hoje os planos de saúde, eles contemplam o tratamento, né? O tratamento, a doença venosa crônica, eles contemplam a doença arterial, a má circulação, eles contemplam todo o tratamento. Hoje, quando a gente faz os tratamentos de veias, eles usam muito uma espuma. É espuma, não é, Fatinha? Aquilo ali é prejudicial? Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. A gente antigamente o tratamento era exclusivamente cirúrgico, né? Era aplicação simples e cirurgia. Hoje, com toda a tecnologia, o avanço da medicina, automaticamente melhorou muito a forma de tratar. Claro que a cirurgia de varizes, ela ainda é, né? É algo muito importante hoje no nosso meio. Mas existem outras formas de tratar também, inclusive essa que você falou, que é a aplicação de espuma. A aplicação de espuma é um polidocanal que com ar você agita, você vira literalmente uma espuma que ele agride a parede daquele vaso doente. Então o médico seleciona aquela veia que está doente, que não está em conformidade, ele vai puncionar e vai injetar essa espuma lá dentro. Essa espuma ela causa uma agressão química no vaso, fazendo com que esse vaso seque e suma. E se for vasinhos, aí também pode usar espuma? A espuma, a espuma ela foi feita para tratar vasos finos, até aqueles vasos muito grossos. Muitas vezes o paciente chega, nossa, eu não sabia que a espuma era para tratar vaso grosso também. Serve também para tratar vaso grosso, quanto para vaso fino. Especialmente aqueles pacientes que buscam exclusivamente a estética, aí a gente acaba preferindo optar a espuma como primeira escolha por conta do risco de manchar, né, que a gente chama de hipercromia. Mesmo a gente utilizando doses muito baixas, você pode ter um risco de hipercromia, que é o escurecimento do vaso. Então, as mulheres que buscam exclusivamente consultório para estética, a gente orienta outros tipos de tratamento ao invés da espuma. Pode voltar, doutor? A veia tratada não volta. Eu até brinco com meus pacientes. Se você operar, você conhece alguém que já operou veia 2 vezes, 3 vezes? A veia ela nunca vai sair da lata de lixo e voltar para dentro da perna da pessoa. Mesma coisa com a aplicação. Se você faz a aplicação, você seca aquele vaso morre, ele não vai voltar mais. Mas o fator genético é um fator muito importante. Então, se você não trata, aquela veia vai cada vez dilatando mais. Se você tira aquela veia, a outra veia que está do lado, em cima, ela começa a receber aquele fluxo de sangue. Como você tem uma genética, um fator genético, a parede da veia ela é fraca, ela começa a dilatar. Então, você bater uma foto depois do tratamento, não tem nada. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco você percebe outros vasos lá que tem que ser tratados. Só a genética ou estilo de vida também? Genética é o fator principal. Genética, eu também brinco, sempre falo, né? Aquele segurança que fica o dia inteiro de pé e não tem nenhuma veia na perna e aquela outra pessoa, nossa... Então, o fator genético ele é principal. É o principal hoje, 70%, 80% fator genético. Aí, claro, aí vem sobrepeso, peso elevado, sedentarismo, os hábitos alimentares, os hábitos de vida diária. Então, esses contribuem, mas o fator genético é o primeiro. Eu tenho que até o número 100, podcast gravado, eu tenho que diminuir o peso, porque tudo eu escuto aqui todo dia.
Não é falta de Todo, informação. não é falta, viu? Porque eu vou te falar um negócio. É um negócio assim, é todo dia. É difícil, né, Sônia? É difícil, né? É difícil. Não tem jeito, né? Mas não é aqui, fácil, então não. tá. Aí, mas os mais. Tem mais alguma veia que ela tem que ter um outro cuidado especial? Porque a gente estava falando sobre a questão do raleamento, né? Do sangue. E até vem até uma pergunta em cima disso aí. Tem como engrossar o sangue? Não. Eu consegui ralear ele, Se você né? engrossar, você vai trombosar ele. Então, ele vai causar tá. trombose. Então, de jeito nenhum. Hoje, o nosso sangue, ele tem uma textura. E quando você quer afinar esse sangue, você dá anticoagulante para afinar o sangue ou antiagregante plaquetário para evitar o aglomerado de plaqueta. Agora, engrossar o sangue, não. Aí a gente não tem. Quando uma pessoa tem um problema de aneurismo, as veias também causadoras? Não. Aneurisma, na grande maioria, é artéria. Você pode ter aneurisma venoso, mas a grande maioria, o aneurisma é artéria. E o fator genético hoje é o principal também. O fator genético hoje é o principal para aneurisma. Aquele paciente que tem um aneurisma na cabeça... Você não precisa trocar de família que você vai levar o problema, Não, você vai levar o problema, não tem jeito. Você pode herdar muita coisa e uma delas é uma doença que é muito séria hoje. Né? É muito séria, mas se você estiver atento, é uma coisa que você consegue tirar de letra, né? Quando a gente fala em aneurisma, hoje a população, no modo geral, pensa logo em aneurisma na cabeça, que é o mais prevalente, tá? O aneurisma cerebral. Hoje é o aneurisma mais prevalente, mas a gente não pode esquecer que o aneurisma pode dar em qualquer segmento arterial ou venoso. Você pode ter um aneurisma na aorta, você pode ter um aneurisma na aorta torácica, nas artérias do braço, nas artérias da perna, na artéria renal, que é a artéria que leva sangue lá para o rim, a artéria que vai sangue para o baço, para o fígado. Então, você pode ter aneurisma na artéria poplítea lá do joelho. Então, assim, aneurisma é uma dilatação maior que 50% do tamanho original. Então, qualquer dilatação maior que 50% é considerada hoje aneurisma. Então, se você identificou que na grande maioria das vezes o aneurisma não causa dor, então isso é muito importante a gente falar aqui. Então, o paciente que ele tem aneurisma, ele tem dor? Na grande maioria das vezes não. É um achado de exame, é um achado em você vai procurar uma dor abdominal para uma cólica, o médico vai fazer o exame e detecta, olha, você tem um aneurisma aqui, você tem que procurar o especialista para ele poder ver o tamanho, porque na maioria das vezes a gente opera com um determinado tamanho. Quando ele atinge o tamanho, a gente indica o procedimento cirúrgico para ele. Então, o aneurisma, na grande maioria das vezes, não causa dor. E é complicado, porque a gente tem que esperar o corpo dar sinais. E pode ser tarde. E pode ser tarde, sim. Que, Bem infelizmente, complicado. É o que pode acontecer, né? A pessoa tem um aneurisma, esse aneurisma vai crescendo, não sente dor, e aí ele rompe e muitas das vezes pode ir a óbito o paciente. Eu vou começar lá no meu condomínio, tem um cirurgião vascular, vou começar a fazer consulta direto. Vai ser um prazer. Aqui, mas me fala aqui também sobre a questão você falou da questão genética. Questão de idade. Tem a ver? Tem uma idade que os vasos começam a florar? Tem uma idade que você começa a ser mais preocupante essa questão do inchaço nas pernas ou não? Não, tem. A idade ele é um fator de risco. Então, não tem como você comparar uma pessoa com 80 anos com uma pessoa com 20. Então, a idade ele também é um fator de risco. O diabetes é um fator de risco, a idade avançada é um fator de risco. Como envelhece nossa pele, também os nossos vasos também envelhecem. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais a idade avança, mais a chance de você ter um problema circulatório, tanto de veia quanto de artéria. As cãibras, é proveniente das veias ou não? Sim, pode dar, sim. O paciente que é portador de doença venosa crônica, aquelas veias mais grossas, aquela perninha mais inchada, muitas das vezes ele queixa realmente cãibras. As queixas, né, que inclui dor, cansaço, peso, queimação, cãibras, são queixas muito comuns de consultório do angiologista vascular perante doença arterial e venosa. É porque tem aquela cultura, né? Come a banana que resolve. Falta de potássio, né? Toma água de coco. Mas aí você tem que identificar, porque pode ser que uma cãibra esteja relacionado com a varizes, pode ser que não seja, né? Pode ser um fator muscular, um fator falta de alguma vitamina, né? Então, a gente tem que identificar isso aí, né? E tirando o aneurisma, quais as outras doenças que atingem as veias? Hoje, o aneurisma a gente vai falar em artéria. Hoje a doença, tirando o aneurisma da doença arterial, a mais prevalente hoje na nossa sociedade hoje é a má circulação, é o entupimento. Esse entupimento ele pode ser crônico ou ele pode ser agudo. Então vamos falar da oclusão do entupimento crônico.
É aquele paciente, na maioria das vezes, hipertenso, diabético, tabagista, que ao longo dos anos vem, né, fumando com aquela carga tabágica, e aquela artéria vai entupindo aos pouquinhos, vai entupindo. Antes eu não tinha dor para andar, agora eu tenho dor para andar 2 km, depois 500 metros, 100 metros, hoje eu não consigo ir na padaria porque eu dá dor na batata da perna. Então esse é o paciente que ele tem uma clássica dor por entupimento crônico. E tem aquele paciente saudável. O paciente pode ter 20 anos, 30 anos, 50 anos, aquele paciente saudável que de uma hora para outra ele sente uma dor forte, na maioria das vezes numa perna, que aí é um entupimento, uma má circulação de forma aguda, que na maioria das vezes é para um problema cardíaco, que a gente chama de fibrilação atrial, forma um pequeno coágulo, esse coágulo vai para a árvore arterial e ele vai entupir aquele segmento do mesmo tamanho. Então, se você tem um coágulo de sangue de um tamanho pequeno, ele vai descendo, ele vai parar naquele segmento arterial do mesmo tamanho e dali para frente ele não tem mais circulação. Então, o paciente ele tem uma dor aguda, uma má circulação aguda. Você está bem, daqui a pouco está sentindo uma dor muito forte, você tem que procurar o hospital porque a perna fica pálida, fica branca, fria e com muita dor. Então, isso é uma má circulação de forma aguda. E a crônica é essa que eu acabei de explicar. Então, dentro da doença arterial, você pode ter 2 formas de obstruir, a crônica e a aguda. Eu já vi uma pessoa uma vez coçando a mão, aí ela virou e falou assim, nossa, mas essa veia minha coça. Tem isso? Não, limão não tem, não. Muitas vezes a pele pode ficar, a pele ressecada demais, né? O paciente que tem varizes, aí pode realmente a pele um pouco ressecada, coçar, mas a veia em si não. Aquele paciente que tem muita telangiectasia, aquelas varizes, aí pode realmente o paciente queixar que coça um pouquinho, mas com uma hidratação isso resolve. Ah, então tem um pouquinho a ver. Fatinha, faz mais pergunta aí. Você tem mais alguma coisa para perguntar aí, Fatinha? Repara para você ver que a Fatinha aqui de par do olho, que ela tem uma veinha azul, entendeu? E a da gente, ela some. Eu não reparei essa Fatinha não, viu? Não, mas tem. Ela tem uma veinha aqui assim, ó, pequena, mas tem. E a gente, eu olho assim, eu não vejo. Então, a coloração branca, ela parece mais esses vasos. É melhor ou é pior? Não é que é melhor ou pior. O paciente que ele é mais clarinho, ele tem uma tendência, o paciente que é portador de varizes, né, tem uma tendência a aparecer mais, né, incomodar esteticamente um pouquinho mais. Porque como a pele é clarinha e a veia ela é azulada... mas eu acho que fica bonitinha aquelas veinhas aparecendo assim, ó. É questão de gosto, viu? É. Tem paciente que já não gosta. Aí é uma estética. Questão estética mesmo. Mas em relação à tonalidade de pele, aquela pessoa que é muito mais clarinha, ela tende a destacar mais os vasos. Não quer dizer que um vaso é de uma cor, nada disso não. Tá. E esses, vou perguntar que Pode você falar, falou. Fatinha. Esses vasinhos, eu não sei nem se eu já perguntei e estou repetindo. Eles não trazem, assim, tirando a estética, sendo só os vasos fininhos, eles não trazem nenhum problema maior? Fatinha, uma boa pergunta. Tem paciente que chega lá, doutor, mas isso é só estética. Isso já é um sinal de doença venosa crônica. Então, a gente estadia a pessoa. Então, se um paciente tem aqueles microvasos, aquelas varizes, que são exclusivamente estética, na maioria das vezes... a gente pensa, né? A gente precisa avaliar, porque pode ser que você tenha uma doença lá dentro da sua perna que esteja alimentando esses microvasos que precisa ser avaliado. Pode ser, na maioria das vezes o paciente tem aqueles microvasos bem pequenininhos e lá dentro da perna esteja tudo bem, está tudo saudável. Mas essa hipertensão, esse microvaso, já é o primeiro sinal da doença venosa crônica, que pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você comece a ter realmente aflorada a doença venosa crônica. Esse nome já traz uma preocupação. Doença venosa crônica. Como o próprio nome fala, né? A doença não tem cura. A vantagem hoje das redes sociais é isso, né? Porque quem acompanha o Dr. Carlos lá vê que vira e mexe, que está lá falando, e tem coisas que a gente não tem noção. Eu tenho muitas coisas que, se me perguntasse há um tempo atrás, eu talvez ia deixar passar despercebido. Mas aí você começa a falar, aí você começa a perceber que tem jeito, né, que tem prevenção e a gente, às vezes, é que não tem conhecimento. Vou te falar uma coisa também muito importante. Hoje, o check-up vascular. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Como a mulher vai no ginecologista, um homem vai, o check-up vascular em homens e mulheres acima de 50 anos é fundamental. Nunca fiz. Por quê? Vou te explicar por quê.
Porque muitas das vezes o paciente ele tem um AVC isquêmico, que é por falta de oxigênio no cérebro, e vem da placa de gordura na carótida. Então, o check-up vascular, o médico vai consultar, ele vai te avaliar, e se houver necessidade, ele vai fazer um exame de veia, um exame de artéria, a palpação abdominal para ver se tem alguma massa, algum crescimento, vai fazer ultrassom da carótida para saber se tem gordura nas carótidas, para prevenir o AVC isquêmico. Então, o check-up vascular é algo muito sério, que a gente tem que falar mais sobre ele, porque muitas das vezes o paciente pensa em tanta coisa e esquece do check-up vascular. Então, a consulta com o cardiologista é importante. Eu acho que quase ninguém vai lá para fazer essa prevenção. Vai porque sentiu vai alguma por vez. conta de uma queixa. Ou por algum colega que faz o encaminhamento para o paciente que já teve. Estou cansado de perguntar para o paciente, 70, 80 anos de idade, você já fez ultrassom de carótida? Doutor, nunca fiz. Não, vamos deitar aqui que nós vamos fazer agora, a gente detecta uma gordura. Ou aquele paciente que já teve AVC, e aí, quando vai fazer a pesquisa, ele também tem uma gordura na carótida. Então, hoje, a maioria dos AVCs, ele tem o isquêmico. Ele vem uma plaquinha bem pequena do coração e a outra parte é da carótida. Então, 60% a 70% do coração, 30% a 40% da carótida. Então, é muito importante hoje o estudo dos vasos do pescoço, né, da carótida. Doutor, eu tive há um tempo atrás aí marcando alguns exames e eu não consegui alguns pelo plano de saúde, ia demorar, tá? E eu queria uma coisa mais de imediato. Certo. Aí resolvi pagar as consultas. Certo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiz exame da carótida, por exemplo, eu nunca tinha feito. Então você chegou a fazer? Cheguei a fazer. Ótimo. O médico me pediu tanto exame que eu nunca... Aí a sorte é o seguinte, eu fui no particular, aí o que acontece? Os exames você consegue fazer pelo convênio. Então, coisas que eu nunca tinha feito. Então, às vezes, as pessoas reclamam, às vezes, de ter que pagar uma consulta particular, mas às vezes vale a pena, viu? Porque a demanda de exame que é pedido, ela é muito maior e muito mais preventiva, Mas né? não devia ser assim, entendeu, Sônia? Hoje, minha forma de pensar é essa. Ou você tem um sistema privado, você tem um sistema particular, ou a consulta particular, ou a consulta do convênio, ou a consulta do SUS, ela tem que ser uma só, né? Então, o paciente é um só. Então, se chega um paciente que o médico especialista ele detecta que precisa solicitar aquele exame, ele tem que solicitar. Então, a forma, se ele está sendo consultada, se o paciente está sendo consultado particular ou convênio pelo SUS, na minha visão, não poderia ser de outra forma, né? Então, se eu estou atendendo o sistema público de saúde, o SUS, e se eu detecto que o paciente precisa do exame, eu vou solicitar e esse paciente vai fazer, ele vai buscar realizar isso. Então, se é um paciente do convênio, olha, você já fez esse exame? Já fez? Não, doutor, nunca fiz. Eu vou solicitar e ele vai sair com aquela bateria de exame quando houver necessidade. Porque tem paciente também que chega no consultório, doutor, eu queria fazer um exame de circulação. Já chega, ouve muitas das vezes, já sabe o que quer, né? Eu quero fazer um exame de circulação. Não, só precisa do pedido. Vamos fazer o exame físico, né? Aí o paciente deita, a gente faz a palpação, percebe todos os pulsos da perna, dos braços do paciente, e você explica que você não precisa fazer esse exame, que você não tem mais circulação. Então, o check-up vascular, ele começa na consulta, começa no exame físico, para a gente poupar alguns exames desnecessários. Mas carótida não tem jeito. Carótida, você pode palpar ela, mas você não tem a percepção se ela está entupida, se ela tem uma estenose, então você precisa pedir o Doppler, isso não tem jeito. Mas uma massa abdominal, você consegue fazer na palpação, depois você pede um ultrassom para confirmar, algum vaso menor que você não consegue palpar, o ultrassom nos ajuda. Então, o check-up vascular ele é muito importante para isso. E até para os planos de saúde, né? A questão do preventivo é muito melhor depois do que a doença irradiada, né? Erradicada, né? Com certeza. Então, o custo fica mais caro, né? Então, mas nem todos têm essa consciência, às vezes, de pedir tudo. Eu não sei se querendo que... Nos Estados Unidos é muito forte, né? A prevenção. Eles lutam muito em relação a isso. A fazer todos os exames, fazer o check-up, para que não aconteça um problema no futuro, né? Hoje, o brasileiro, de uma forma geral, né, só vai no médico quando dói, né? Então, isso é muito sério, porque tem muita doença silenciosa que pode levar a consequências muito sérias. Que fica muito oneroso, né? Muito. E outra coisa, e os planos de saúde hoje, com essas mudanças que tem, por mais mudança que a ANS coloca dentro dos planos, que às vezes você não te contempla, mas com o decorrer do tempo é uma obrigatoriedade, o hospital, o plano de saúde tem que cumprir, a gente ainda deixa muita coisa para depois. Então, a gente tem que aprender a realmente procurar os direitos da gente, saber que, meu plano de saúde talvez não contemplava isso em tal época assim, mas agora ele contempla. Perfeito, concordo entendeu? com você, perfeito. E isso tem mudado muito, e eu tenho descoberto isso através do podcast.
Entendeu? Que eu fui aprender, entrevista, né? Que eu fui entender, opa, meu plano de saúde dizia isso, que eu tenho minha cópia do meu plano, e quer dizer, e hoje eu sei que eu tenho outros direitos que não estão contemplados ali. Então a gente tem que saber dos direitos da gente, isso né? acontece muito, muito, Sônia. O paciente precisa de uma cirurgia, você solicita, aí o paciente ele busca os direitos dele e realmente ele tem o direito de ser tratado, sabe? Então isso é muito importante, você conhecer dentro do sistema de saúde pública, você conhecer o que você tem direito, né? O que seu plano de saúde contempla, aquele plano que não contempla. Quando você vai fazer um plano de saúde, né? Você ficar atento a, contempla um procedimento cirúrgico, contempla um procedimento de alta complexidade, que isso também é muito sério, né? Quando fala contempla cirurgia, mas será que contempla algo de alta complexidade? Você descobre que você tem um aneurisma, será que o plano... Então isso tem que ficar muito atento antes também, quando você vai buscar um plano de saúde. Né, doutor, então, para ter uma veia saudável, emagrecer, alimentação, atividade física regular e rezar para a genética. E você ter uma genética boa é fundamental, pessoal. Mas a genética você já amanhece com ela, já nasce com ela, não tem jeito. Aí não tem jeito, você tem que buscar o melhor tratamento possível, você tem que ter um controle de peso ideal, tá? Você tem que ter uma boa alimentação, uma atividade física regular e se hidratar demais, isso para tentar você fugir um pouquinho da sua genética. Mas apareceu, você tem que buscar um especialista. Mas você sabe que quando a pessoa tem a genética boa, ela tem uma boa alimentação, ela tem tudo a favor dela. E quando a pessoa não tem a genética boa, entendeu? Olha tudo. a desculpa. Mas é mais ou menos por aí, né? Não, mas é importante você buscar hoje não só falando em circulação, né? Hoje uma boa alimentação, atividade física regular, ela é fundamental hoje para tudo. Isso é ótimo. Absolutamente tudo, realmente. né? Fatinha, quero te agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigada Foi um prazer. pela sua companhia, tá? Doutor Carlos, valeu pela sua disponibilidade de ter vindo aqui para explicar pra gente. Qual mais outra área? A gente falou de veia. O que mais que você faz, a não ser as veias? É só veias? Trato veia, qualquer problema de veia, né? Até lembrei de uma coisa aqui que é comum hoje e que é muito pouco falada, que a gente chama, todo mundo fala em varizes, mas esquece das varizes pélvicas. Então, o paciente tem muita varize na perna e todo mundo se atenta a isso. Mas aquela mulher que já teve 2, 3 filhos, aquela mulher que tem dispareunia, que é dor no ato sexual, aquela mulher que tem muita cólica no período menstrual, pode procurar o seu ginecologista, fazer um ultrassom endovenoso, que vai ter grande chance de detectar varizes pélvicas, que quem trata é o cirurgião vascular. Então, um tratamento também muito importante para as mulheres é esse tratamento das varizes pélvicas, que é feito com um procedimento minimamente invasivo, que é o procedimento endovascular. Então, foi bom eu ter lembrado. Se não fizer, o que acontece? O paciente tem cada vez mais dor, né? Piora. O paciente queixa muita dor embaixo do ventre, muita dor no abdômen, na barriga. O paciente queixa mesmo dor, peso. Mas essa dor é depois de um ato sexual ou não? Piora no ato sexual, piora. O paciente ele queixa dor no ato sexual. É uma paciente que fala, doutor, toda vez que eu vou ter um ato sexual com meu esposo, meu companheiro, eu sinto dor. Mas eu também sinto muita dor no período menstrual. Meu período menstrual, que antigamente eu sentia pouca dor, hoje eu estou sentindo muita dor. Eu sinto muito peso embaixo. O paciente fala, eu sinto incômodo que não é comum. Eu estou sentindo um incômodo e não sei o que é. Aí vai em todos os médicos, olha, isso não é nada, ou passa medicamento e não descobre a causa. Então, o ideal é você ir no seu ginecologista, o ginecologista fazer o ultrassom, solicitar esse ultrassom, identificar essas varizes pélvicas, para, caso tenha indicação, fazer o melhor tratamento possível. Doutor, mais uma curiosidade. Geralmente essa patologia aí, quer dizer, essa é da mulher, claro, e as outras, elas são mais de mulheres ou mais de homens? De um modo geral, a doença venosa crônica, ela tem um acometimento maior nas mulheres. Então, em torno de 38% da população hoje brasileira sofre de doença venosa. E em torno de 30% o homem. Mas, no modo geral, atinge homem e mulher. Ok? Muito obrigada, doutor. Eu estou à disposição, viu, Sônia? Sempre que precisar, adorei estar aqui com vocês, tá, gente? Prazer, viu, Fatinha? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.